escola dominical na igreja, não tem porquê a gente não fazer a nossa escola dominical aqui, né? E todo mundo vai conseguir participar, porque depois vocês assistem um vídeo e conseguem responder as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai orar, todo mundo, para que o Senhor venha abençoar a gente, tanto quanto Ele abençoa a gente na igreja. Amém? Quem pode fazer essa oração? Você. Pode fazer, Átila. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma escola dominical que o Senhor está me fornecendo. Pai, eu sei que se nós não estamos conseguindo, Pai, ir à igreja por causa desse vírus que não é do Senhor. E, Pai, nós pedimos, Pai, que todas as pessoas que estão infectadas, que os vírus sejam curadas, porque isso não está no plano do Senhor, nem para o mundo inteiro. Senhor Jesus, nos ajude na escola dominical e que nada não venha nos impedir. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vou precisar falar bem rápido, não vou poder se estender tanta aula por conta do vídeo não ficar tão grande, tá bom? Então, hoje a nossa lição é sobre José. A gente continua falando sobre José. Olha só. José perdoa os seus irmãos. Então, a gente já falou sobre José, né? José era filho de quem? De Jacó. Jacó. E aí, o que acontece com José? Ele tem um Filho. Hã? Não. Ele tem dois. Não, José tem um sonho. E aí, com esse sonho, o que acontece com os irmãos dele? Os irmãos dele começam a ter inveja dele. E aí, por conta desse sonho, por conta daquilo, de uma promessa de Deus, os irmãos com inveja vendem ele como escravo, mal sabendo eles que isso já era propósito de Deus. Né? Nem naquela hora que eles estão vendendo José, jogaram José naquele calabouço, eles não esperavam que tudo aquilo já fazia parte do propósito de Deus. E aí o que acontece com José? José é vendido e levado para onde? O Egito. Para o Egito, muito bem. Lá no Egito, o princípio da caminhada de José, o que acontece? A gente está recapitulando as duas aulas anteriores. Ele é vendido e ele vai trabalhar na casa de Potifar, não é mesmo? Sim. E lá ele vai precisar vencer algo muito importante. O que ele venceu na casa de Potifar? A esposa dele. Debaixo da esposa de Como Potifar. chama isso, esse sentimento? Tentação. Muito bem, lembrando da aula passada. José ele venceu a tentação. E conseguiu ser fiel a Deus ainda no momento o quê? Difícil. O que é a tentação? Como se fosse umas coisas ruins. É vencer a vontade de fazer o que é Boa. errado. É quando a gente está vencendo uma vontade de fazer aquilo que é errado. E José venceu. E aí José ele é preso, ele fica um período preso, não fica? Lá na cadeia ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, não é? Sim. E aí acontece o quê? Quando, tudo isso, né, as aulas passadas. Quando acontece ele interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, aí o que acontece? Ele sai da prisão. E aí ele fala assim, ó, o padeiro, tanto um quanto o outro sai da prisão. Ele fala assim, ó, lembra de mim quando você estiver perto de Faraó. E eles lembraram? Não. Não. Passou-se muito tempo até que ele lembrasse. E quando ele lembrou, o que acontece com José? Ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aí nesse sonho que ele vai interpretar, ele fala direitinho aquilo que Faraó está dizendo a ele. Fala o sonho, né? Faraó falou o sonho que ele teve e José dá o quê? A interpretação desse sonho. Sendo assim, qual era o conselho de José para Faraó? Você precisa de alguém que governe o Egito durante esse período. Uma pessoa sábia, inteligente, que saiba governar com justiça. E aí o que acontece? Faraó ele fala, quem seria essa pessoa tão indicada a não ser você, José? E aí José então passa a ser governador do Egito. Nesse período, o que acontece com José? Ele está trabalhando, foram bastante tempo de trabalho, não foi? Quanto tempo ele teve que guardar ali os alimentos? 7 anos. 7 anos de... Exatamente. Durante 7 anos o Egito trabalhou bastante. Para que durante 7 anos eles pudessem estocar uma boa parte de alimento. E fazendo isso, o que aconteceu? Passou-se o período de 7 anos de bonança das vacas gordas. E aí começa a vir o quê? As vacas magras. E é nesse momento que em toda a região, todas as vizinhanças estão o quê? Sem comida, sem alimento. Eles estão com o quê? Passando um período de fome. E aonde tem comida?
No Egito. O que acontece então? As pessoas elas precisam vir até o Egito para buscar alimento. E quem que aparece nesse cenário? Os irmãos deles. Os irmãos de José. E aí vai começar a nossa lição de hoje. O que acontece com os irmãos de José? Eles precisam vir até José porque eles estão passando um período de fome, eles precisam de comida. E aí eles vêm até José. José, quando viu os irmãos, ele se angustiou, não é mesmo? Eles ficaram o quê? Preocupados. E a nossa lição aqui está contando isso. Ele falou assim que ele olhou os irmãos e falou, meu Deus, agora é eles. E aí José ele tinha, como diz todo mundo, a faca e o queijo na mão para o quê? Para se vingar dos irmãos. Ele tem tudo pronto. Ele poderia, o que nesse momento, que ele viu os irmãos dele mandar, o que? Vou matar todo mundo. Eles me fizeram vir para o Egito. Eles me deixaram, por conta deles eu passei um período na prisão. Mas José não faz isso. Mesmo ele tendo a oportunidade de se vingar dos irmãos dele, ele não faz isso. Ele recebe os irmãos dele. E ele começa a conversar. E aí, o que vocês fizeram fazer aqui? Vocês não são espião, não? Não, não. Aí os irmãos dele falam, não, a gente veio buscar comida. A gente está perecendo na nossa cidade, no nosso país. E nós sabemos que aqui no Egito tem comida. Nós íamos comprar. Olha, está aqui o dinheiro. Nós íamos comprar comida, é verdade. Aí José, já bolando um plano bem estratégico, fala aí, mas quem são vocês? Vocês são em quantos? Quem é o pai de vocês? Embora José sabia de tudo isso. E eles começam a falar, olha, nós somos a família de Jacó, nós temos aqui, nós somos em 11 irmãos, porque um deles já morreu. Imagine só, José só ouvindo isso. Ele fala assim, então, mas se vocês são em 11, vocês estão aqui 10, cadê o outro? Então, um morreu e o outro está com o nosso pai. Nosso pai já é muito velhinho e é o filho mais novo dele, ele está cuidando dele. Ah, mas para saber que vocês não são espiões, estão falando a verdade, vocês vão precisar trazer esse irmão mais moço, esse mais novo aqui. E aí José, já bolando todo um plano, fala assim, um de vocês vai ficar aqui enquanto os outros vão lá buscar o irmão mais novo. E agora? Os irmãos entre eles todos preocupados. Como que a gente vai trazer Benjamim para cá? Que era o irmão mais novo. Quem era o irmão mais novo? Benjamim. Prestem atenção que isso é pergunta, hein? E ele fala assim, como que a gente vai trazer o irmão mais novo aqui? Nosso pai nunca vai deixar. Por quê? Porque Benjamim e José era filho de Jacó com a mesma mulher. Quem que era essa mulher? Raquel. E eram os filhos, a Raquel era a esposa que Jacó mais amava. Então, por conta disso, os filhos José e Benjamim eram os filhos que Jacó mais amava, mais queria estar perto dele. E aí, quando José morreu, quando os irmãos disseram para Jacó que ele havia morrido, Jacó ficou muito triste. Ele ficou muito angustiado. E aí ele começa o quê? A proteger a Benjamim. Fala, já perdi José, o filho da minha amada esposa. Benjamim eu não vou perder. Tanto é que ele manda o quê? Os irmãos ir buscar comida, mas Benjamim ficava com ele. Aí José bolou um plano. E ele manda fazer o quê? Trazer Benjamim para ver se os irmãos estavam falando a verdade. Imagine a enroscada dos irmãos. E agora? Agora danou-se tudo. Como que a gente vai trazer Benjamim? Aí eles vão até o pai e falam, meu pai, acontece que o homem lá, o governador do Egito, está achando que a gente é espião, que a gente está mentindo. E ele disse para que ele pudesse confiar na gente e acreditar que isso fosse verdade, a gente precisa que Benjamim vá até lá. Jacó olha para ele e fala, o quê? Até parece. Benjamim ficar aqui. Benjamim não sai daqui. Tampouco José. Agora Benjamim fica aqui. E aí o que acontece? Benjamim, lá com o pai dele, os irmãos preocupados, e eles começaram a pensar, mas pai, tá todo mundo morrendo de fome. Não tem comida. Se o Senhor não deixar Benjamim conosco,
vai morrer o Senhor, vai morrer Benjamim e vai morrer todos nós aqui. E aí o que eles fazem? Conversa ali com Jacó, conversa, até que Jacó permita que Benjamim venha ao encontro de José. Então vem o quê? Novamente vem os irmãos, e ali está na presença de José quem? Todos os irmãos, inclusive Benjamim. Quando Jacó vê toda a família ali reunida, a não ser o pai, todos os irmãos, Jacó tem a oportunidade, José tem a oportunidade do quê? De se vingar deles. Tem a oportunidade de falar o quê? Ah, não, vocês são os meus inimigos. Por causa de vocês eu passei muitos problemas. Mas José não faz isso. Pelo contrário, quando ele vê os irmãos dele, o que ele faz? Ele abraça. Claro que tem todo um processo, né? Antes disso, quando os irmãos vêm até José, José lhe arruma um plano. Lembra lá? Vocês conhecem a história? Não, fica aqui. Ele fala assim que os irmãos eles estão tramando, ele vai lá, lembra que ele dá o alimento para eles, mas dá uma festa, um banquete, serve um banquete para os irmãos. E aí, na hora que eles estão indo embora, ele coloca o quê? A taça de ouro dentro, né, do saco de Benjamim. E aí, quando eles estão indo embora, esse processo todo acontece depois de eles terem comido muito bem, terem se servido muito bem. José deu um monte de comida para eles, mais do que eles podiam pagar. José nem queria o dinheiro deles, mas José queria saber se eles realmente tinham mudado seu coração. E aí ele coloca uma taça dentro do cesto de Benjamim, armando o quê? Uma emboscada para testar os seus irmãos. E aí quando ele coloca essa taça, quando eles estão indo embora, no meio do caminho, José manda seus soldados e fala assim, ó, um de vocês me roubaram. E aí eles falam, não, ninguém roubou, não, a gente imagina, nunca que a gente ia roubar o Senhor que nos tratou tão bem, nunca, a gente jamais faria isso. Eles falam, roubaram sim, a minha taça tá com vocês. E aí ele acha a taça aonde? No saco de Benjamim. No cesto de Benjamim. E aí um dos irmãos dele, um dos irmãos ali de José, viu que Benjamim seria o que? Levado à prisão. E aí nesse momento ele fala, não leve Benjamim, leve a mim. Meu pai já sofreu demais com o que, pensou ele, né? Com o que eu fiz com meu irmão José. Ele não vai aguentar de novo fazer isso com o outro filho, Benjamim. E aí quando esse irmão fala, deixe Benjamim embora, leve a mim. Aí nessa hora, José o quê? Se revela a eles. Ele tira a touca. Ele tira a touca, né? Que é isso mesmo. Ele se mostra, ele fala assim, eu sou José, a quem vocês venderam. E aí ele abraça os irmãos, ele beija os irmãos e chora com os irmãos. E aí os irmãos não entendem, mas José tinha tudo agora, né, para nos matar de fome, para se vingar de nós, mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque José reconhece que por conta do propósito de Deus foi necessário passar por tudo aquilo. Então José não se hesita em perdoar os irmãos, pelo contrário, ele não só perdoa, mas como ele reconhece que aquilo fazia o quê? Parte do propósito de Deus. José ter sido vendido era plano de Deus, José passar por tudo que ele passou. Aí a gente fala assim, a gente está vivendo uns dias tão estranhos, né? Tanta coisa acontecendo, e a gente só consegue ver o quê? O lado ruim de tudo isso. A gente só consegue ver que tá todo mundo sem emprego, tá todo mundo sem trabalho, tá todo mundo que vai ficar sem dinheiro, todo mundo trancado dentro das casas, e a gente fala assim, o mundo tá perdido, tudo acabou. Mas a gente precisa conseguir enxergar o lado bom de tudo isso. Alguma coisa boa, algum proveito, Deus vai nos dar nessa situação, assim como Ele deu também para José. E aí a nossa lição de hoje vai falar sobre o quê? Sobre perdão. José lhe perdoa seus irmãos. Aí olha só para mim, o perdão, vamos falar agora sobre o perdão. José perdoou os irmãos. O perdão, ele é dado só a quem merece? Não. O que vocês acham?
Eu só vou perdoar o Levi se o Levi merecer. Eu só perdoo o Átila se ele merecer. Os irmãos de José mereciam perdão? Não. Sim, óbvio que sim. Todos merecem? Sim. Não. Sim. Não. Merece Por que não? porque eles se arrependeram do pecado que eles fizeram. Ah, eles estavam arrependidos? Será que estavam mesmo? Tá, porque se ele não tivesse arrependido disso, eles teriam mostrado, né? Porque eles tanto quiseram dar sua vida pro Benjamim. É um dos sinais, né? Eles também dar sua vida pra Benjamim e também pensaram no seu pai pra ele não ter uma segunda morte, por ter perdido José e não queria também perder Benjamim. Peraí, mas olha só que interessante. Jesus nos perdoou. E nós merecíamos o perdão? Não. O que é a graça? Graças. É um Presente. favor Entendeu? imerecido. Nós não merecíamos o perdão, mas Deus nos perdoou. Então, porque Deus me perdoou, qual que é a minha obrigação? É eu perdoar. Quantas vezes? Muitas! Por dia! Muitas! 400 e pouca, né? 490, eu acho, né? 70 vezes 7. É 490 vezes a mesma pessoa. Ou seja, eu tenho que perdoar quantas vezes a pessoa errar. Mas porque ela merece? Não, porque eu fui perdoado sem merecer. E assim como eu fui perdoado sem eu merecer o perdão, eu preciso o quê? Perdoar as pessoas. Muitas vezes na escola acontece isso, principalmente na nossa época. Não sei se na época de vocês acontecem tanto quanto acontecia na nossa época, mas entre meninos haviam muitas brigas. Os meninos brigavam e ficavam um de cara feia com o outro, que queriam o quê? Partir pra porrada. E quando isso acontecia, eles queriam o quê? Ficavam um ano inteiro tentando se vingar um do outro. Era o que mais acontecia. Passavam um ano inteiro tentando se vingar. Aí perdia o ano inteiro brigando. José não poderia ter feito isso? Pensa comigo. Poderia, mas... Poderia, mas em vez de lutar pela sua razão, ele lutou pela Fé, paz. graça. Pela paz. Às vezes na escola é isso. Às vezes tem aquela menina que é chata, que fica sempre pegando no pé. Mas sabe o que eu aprendi? Que ao invés de nós tentarmos se vingar dessas pessoas e serem inimigas dela, é melhor nós chegarmos até ela e tentar o que? Ser amigos. Fazer as pazes. Porque quando nós fazemos a paz, não importa quem venceu ou quem não venceu. Importa que o que? Nós estamos em paz. E a paz vale mais do que qualquer outra coisa. O que adianta ficar o ano inteiro brigando pela minha razão e viver o ano inteiro tentando me esquivar de algum problema? Você não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada com isso. Não é melhor a gente fazer as pazes? Não, sei. Não é melhor fazer as pazes? Resolver essa situação? É que nem casal, né? Quando briga, fica um tentando saber quem que tá certo, quem tá errado. Não é melhor largar tudo e fazer as pazes? Não é? Glória a Deus. Não é mais fácil? Então, o que vocês aprendem com essa lição de hoje? Que não importa o tamanho do pecado, perdoe. Não importa o tamanho da desavença, perdoe. Ah, mas eu vou precisar ser amigo. O Levi me fez algo muito ruim. O Levi é meu amigo da escola. E fez algo muito ruim. Eu perdoei. Eu preciso ser amigo dele agora? Não. Sim. Eu posso não andar junto com o Levi. Mas o meu coração tem que estar livre de toda raiva, de todo espírito de vingança, de todo mal. Ainda que vocês não andem com essas pessoas que lhe feriram, vocês precisam perdoar. E se não dá para ser amigo, não sejam inimigos. Não dá para... Vocês discordam de alguma situação, que nem tudo eu concordo com seu pai, e nem tudo seu pai concorda comigo. Mas nós aprendemos a conviver muito bem juntos. Existem pessoas que não concordam em uma opinião totalmente diferente da outra. Isso não significa que o quê? Que elas vão ser melhores amigos. Prestem atenção, meninas. Mas também não significa que o quê? Que elas vão viver brigando o tempo todo. Entendeu? Amém? O Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o perdão. Ele falou, são 3 perguntas que ele falou e eu queria que vocês prestassem atenção, porque a lição depois vocês vão precisar responder. Amém. Glória a Deus.
bem simples as perguntas. Por que perdoar? Tá? Quando perdoar e como perdoar? Então, uma das perguntas já foi respondida, né? Então, por que perdoar? Porque Cristo nos perdoou, né? Nossa dívida era impagável. Ninguém poderia pagar essa dívida. E Cristo pagou ela na cruz. E Ele falou, assim como eu vos perdoei, vocês devem perdoar uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. A base do perdão, né, do amor, é o perdão. Não tem como eu amar e não perdoar. Tá? Então, uma das respostas já foi dada. A outra é, quando perdoar? Em qual momento? Às vezes, falando assim, não, amanhã eu perdoo, né? Depois eu perdoo. Mas a Bíblia diz que o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence ao Senhor. A Bíblia diz que antes de nós fazer qualquer plano, a gente perguntar que seja feito a vontade de Deus, se o Senhor assim quiser. E é muito perigoso quando a gente diz assim, não, amanhã eu perdoo. Então, quando perdoar? Quando o mais rápido possível. Quando a oportunidade vier, não deixe ela passar. Porque o amanhã pertence a Deus. E como perdoar? Você deve primeiro chegar na pessoa, ou vai acontecer esse encontro, como aconteceu com José e os irmãos, né? E quando José teve a oportunidade de se vingar, ele escolheu perdoar. Então o perdão ele vai acontecer, às vezes, uma situação que você não planejou, e aconteceu aquele momento, e ali já há um ambiente que o próprio Deus preparou, o Espírito Santo, e o perdão acontece. De ambas as partes. Também vai ter a situação que você vai ter a iniciativa de pedir perdão e a pessoa não vai aceitar. Então, como fazer isso? O primeiro passo é esse, você ir na pessoa e pedir o perdão. A Bíblia diz que se tiver, antes de você levar a sua oferta a Deus, e você lembrar, a sua oferta seria a sua adoração, não é só o dinheiro, a sua adoração, tudo que você leva, a sua vida, quando você ora, quando você vai levar a sua vida a Deus, você lembrar que tem algo contra o irmão, ou o irmão tem algo contra você, vai lá primeiro e conserta com seu irmão. Então você deve ir, você deve tomar a iniciativa, nós que conhecemos a Cristo, nós devemos tomar a iniciativa de ir lá e pedir perdão e perdoar também. E quando não acontecer, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar uma outra pessoa, procurar uma outra oportunidade, chamar alguém para testemunhar e ir até essa pessoa, novamente com a testemunha, e pedir perdão, procurar reconciliação, procurar devolver o lugar, reconquistar o lugar que for perdido no coração da pessoa. Se você não conseguir, mesmo com aquela testemunha, aí você apresenta diante da igreja, confessa, pede o perdão, fala com os irmãos, né? Não deu certo, não tem problema, você fez a sua parte, entendeu? Mas com certeza, se você orar, se você pedir a Deus, no primeiro momento de você só se encontrar com a pessoa, o próprio Espírito, na sua oração, você, Senhor, prepare esse momento, o Senhor vai preparar e você vai conseguir o perdão e perdoar de uma forma já na primeira vez, você e a pessoa, e o nome de Deus vai ser glorificado, amém? Então, por que, quando e como perdoar? Amém. Fica a dica, hein? Glória. Perdoe enquanto é tempo. Tem uma perguntinha aqui que vai ter lá uma questãozinha que eu não falei ainda. O que José fez, né? Como José abençoou os seus irmãos? José deu a melhor terra, a melhor porção da terra do Egito para que eles pudessem morar. Ao invés de se vingar, José o presenteou com a melhor porção da terra. Amém?